Olá pessoal, vamos falar agora sobre os direitos políticos na Constituição Federal, lá no artigo 14 e no artigo 15 do texto constitucional. E o que significam os direitos políticos? Eles consubstanciam os meios de exercício da soberania popular. Ou seja, a soberania popular que se origina do poder originário, poder constituinte originário, está prevista lá no parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então nós vamos ter a forma de exercício dessa soberania de forma indireta, que é através da democracia participativa, em que nós elegemos os nossos representantes, e aquela democracia participativa direta, em que eu atuo diretamente influenciando nas decisões políticas, seja por referendo, plebiscito ou mesmo iniciativa popular de projeto de lei. Então nós temos no artigo 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, o que é o sufrágio universal? A possibilidade de escolha em que todos terão direito de escolha de seus representantes. E o direito de voto, pelo princípio de one man, one vote, um homem, um voto, uma mulher, um voto, com valor igual para todos. Essa é a manifestação da democracia representativa. Ou diretamente, que está nos incisos do artigo 14, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Tanto o plebiscito como o referendo são consultas não vinculantes. O plebiscito ele é formulado anteriormente à edição de um ato administrativo ou legislativo. Exemplo do artigo 2º do ADCT, em que se decidiu sobre a forma de governo, república ou monarquia, e o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Estava previsto lá esse plebiscito que se realizou com base no artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que foi feito no dia 7 de setembro de 1993. O referendo é uma consulta popular também, só que é feito após a edição do ato legislativo ou do ato administrativo. Exemplo foi o referendo relativo ao Estatuto do Desarmamento. Ok? Bom, no âmbito estadual e no âmbito municipal também temos a previsão da iniciativa popular de projeto de lei, como há na Constituição Federal. Não há previsão de projeto de iniciativa popular para emenda constitucional. Ok? Emenda constitucional não tem previsão, mas você pode ter o projeto de iniciativa popular, de lei ordinária e de lei complementar. Não há problema algum que haja essa iniciativa popular, desde que esse projeto depois seja aprovado no Congresso Nacional por maioria absoluta, que é o quórum exigido pelo artigo 69 da Constituição. Bom, então a iniciativa popular no âmbito estadual está prevista no artigo 27, parágrafo 2º, lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual, e no âmbito municipal, no artigo 29, inciso 13, que prevê a iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, cidade ou bairro, com a manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Ok? Bom, o sufrágio universal, como eu falei para vocês, compreende o direito dos cidadãos de eleger, de serem eleitos e de participarem de organização e atividades do Estado. É universal porque otorga o direito a todos os cidadãos nacionais, sem restrição de local de nascimento, de renda ou escolaridade, diferente do voto do sufrágio restrito ou do sufrágio censitário, que ocorria lá, por exemplo, na Constituição de 1824,
né, em que somente aqueles que tinham uma determinada renda, fossem do sexo masculino, é que tinham direito a votar. Né? Isso foi abolido, né? Então já a partir das constituições republicanas, você tem já o sufrágio universal com a incorporação do voto feminino e com o afastamento do voto censitário, que é aquele em que só é permitido o voto a pessoas que têm uma determinada renda mínima ou que são alfabetizadas. Hoje você tem a possibilidade do analfabeto também participar na condição, com a capacidade eleitoral ativa. Né? O analfabeto tem a capacidade eleitoral ativa, mas não tem a capacidade eleitoral passiva, ou seja, ele não pode ser eleito. Mas ele pode votar, apesar de o voto não ser obrigatório nessa condição. Então, está lá o artigo 14, no parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70, e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Veja que o voto direto, secreto, universal e periódico, ele é cláusula pétrea, prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas o voto obrigatório não é. Então, se houver uma emenda constitucional em que modificar a obrigatoriedade do voto, ela poderá ser aprovada porque a obrigatoriedade do voto não foi gravada como cláusula pétrea, como limitação material expressa pelo artigo 60, parágrafo 4º, ok? Então, capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar, né? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Lembra que o português, com igualdade de direito, ele pode se alistar. E durante o período do serviço militar obrigatório, o conscrito, que é aquele que está prestando o serviço militar obrigatório, também não pode alistar-se como eleitor, não detém a capacidade. E a capacidade eleitoral passiva, a Constituição estabelece aí uma série de regras que você deve guardar, né? Todas elas vão ser solicitadas, né, na sua prova. Então, condições de elegibilidade, nacionalidade brasileira, também o português equiparado, sempre lembre disso aqui. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e as idades mínimas aí, 35 para presidente e senador, 30 anos para governador, vice e do Distrito Federal, 21 anos para deputados e 18 anos para vereador. Então, guarde esses itens também. Com relação à infidelidade partidária, é importante você guardar isso aí, que o Supremo ele firmou o entendimento de que a regra de perda de mandato por infidelidade partidária, ela não se aplica ao sistema majoritário, que é aquele sistema que você vota no candidato e não na legenda. Então, por exemplo, eleições para senador, para presidente da República, né, para prefeito, para governador, né, e prefeito e governador, não se aplica a regra da infidelidade partidária, ou seja, a perda de mandato por você ter trocado de partido, ela só se aplica nas eleições proporcionais, ok? Só se aplica nas eleições proporcionais. E o Supremo explicou isso aí, né? As características do sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador e senador, com a sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda de mandato frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular. Claro, né? Porque eu votei foi no candidato, não foi no partido. O fato do presidente, ou do governador, ou do senador mudar de partido é o problema dele. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, se desfiliou do partido em que ele era vinculado e deseja criar um novo. Então, o fato dele ter ocorrido, isso não perde, ele não vai perder o mandato. Diferente ocorre nas eleições majoritárias para parlamentares, senadores, deputados, vereadores, aí você tem a incidência da regra da infidelidade partidária, ok? Bom, das inelegibilidades, você divide as inelegibilidades em absolutas, que é impedimento para qualquer cargo, né? Que é o caso dos parágrafos 2º, né? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos, e os inalistáveis e analfabetos. E
as inelegibilidades relativas para determinados cargos e em situações especiais. Nós vamos ver, né? Então você tem a inelegibilidade funcional, né? Que é aquele do político inelegível para um terceiro mandato no mesmo cargo, que só vale para a chefia do Poder Executivo, federal, estadual, municipal. Ele só pode concorrer a uma reeleição. Está prevista lá no parágrafo 5º do artigo 4º, do artigo 14. O presidente da República, o governador do estado, o prefeito, ou quem houver substituído no curso do mandato, só poderão ser reeleitos para um único período subsequente, né? E o STF assentou ser inelegível para o cargo de prefeito o cidadão que já exerceu 2 mandatos em outro município. Se ele já exerceu 2 mandatos em outro município, ele não pode ser, né? Que não pode pleitear a candidatura em município diverso em que exerceu a chefia do Executivo. Interessante essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Você tem também a desincompatibilização, que é quando o chefe de um poder executivo federal, estadual ou municipal desejar concorrer a outro cargo que não seja a reeleição, ele deve se desincompatibilizar, ele deve se afastar do cargo 6 meses antes da eleição, antes do pleito. Está previsto lá no parágrafo 6º do artigo 14. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governador e prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. A inelegibilidade reflexa ocorre para os parentes dos chefes do Poder Executivo até o 2º grau. Está prevista lá no parágrafo 7º. Ok? E só ocorre no território de jurisdição do prefeito, no caso do município, do governador, estado ou DF, ou do presidente da República, né? São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção do chefe do executivo, que só vale para o chefe do executivo ou de quem os tiver substituído nos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se concorrendo à reeleição. E o Supremo aprovou a súmula vinculante, né, 18, que diz que se você se separar, a dissolução da relação conjugal no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa prevista lá no parágrafo 7º do artigo 14. Okay? Súmula vinculante 18, guarde isso aí. Algumas jurisprudências que vão cair na sua prova, também ligadas à inelegibilidade reflexa. A dissolução causada por morte de um dos cônjuges afasta a inelegibilidade reflexa. Claro, o cônjuge morreu, né? Isso vale tanto para o cônjuge em união estável, como para a união homoafetiva também, né? Outra jurisprudência, o STF considerou inelegível para o cargo de prefeito de município resultante de desmembramento territorial o irmão do prefeito do município mãe. Então você tem um município que se desmembrou ou que sofreu fusão, né, ou desmembramento. Então a inelegibilidade reflexa vale também quando o irmão, o parente até 2º grau estiver concorrendo com um parente do município mãe no município que foi desmembrado. Okay? A inelegibilidade reflexa por adoção se aplica aos filhos de criação, né, quando comprovada a relação socioafetiva, e também se estende para quem mantém união estável ou é casado religiosamente apenas, e também na relação homoafetiva estável. Okay? Também as inelegibilidades relativas aos militares, né? Militar, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará à inatividade, né? Ok? Fazer aqui algumas questões. Considere que o ex-cônjuge de determinado governador de estado, após o trânsito em julgado do divórcio que ocorreu no curso do mandato, deseja concorrer na próxima eleição ao cargo de governador desse mesmo estado, né? Nessa situação, o ex-cônjuge é elegível, né? Não, né? Já vimos que
a dissolução do vínculo matrimonial no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa prevista lá no parágrafo 7º da Constituição da República. Ok? É isso, gente. Daqui a pouco a gente continua aí na parte de direitos políticos.